Salve galera, boa noite para quem por acaso for assistir. À noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja o horário que for que vocês forem assistir mais esta sessão de um arco solo daqui do projeto Comunidade Belém das Trevas, que é um projeto de narrativas de RPG de jogos de Mundo das Trevas, tendo a região metropolitana de Belém como cenário de jogo. Aqui, neste arco solo, estamos utilizando o jogo Vampiro à Máscara, quinta edição, que é dedicado à primogênita Ventrue chamada Khaled Ibn Paimon, que é aqui interpretada pela Viviane. Vivi, dá uma boa noite aí pra galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for, e diga aí pra gente quais são as suas expectativas para esta terceira sessão. Ai, vamos ver se esse negócio sai do papel, né? Já falamos com 2, agora falta mais 2 para ter uma maioria de votos e deixar os administradores cuidarem dos mais procurados de Belém. Boa. E a Vivi pediu que a pessoa convidada para estar conosco hoje na sessão era a personagem Rúbia, também do clã Ventrue, interpretada pela Tati. Tati, dê boa noite e diga suas expectativas. Olá pessoas, muito boa noite. Eu estava ansiosíssima por essa sessão e eu tava morrendo de saudade da minha personagem já. E eu tava ansiosa para jogar com a Vivi também, então estou empolgadíssima. É isso. Muito. Quando o Raga falou comigo, eu já do tipo, meu Deus, eu quero jogar com a Tati. Sendo assim, vamos àquela parte burocrática um pouquinho rapidinha, que quando é solo ela é tranquila. Eu pergunto para a Vivi, o desejo da Khaled anteriormente era se colocar em movimento com alguns membros em específico. Mantém ou quer mudar para hoje? Mantém isso ainda. Tá, mantém, ela ainda tá na listinha de encontros. Tá. Quero te lembrar que na sessão passada a Khaled terminou com fome 3. Exato, vai começar se alimentando, porque o teste vai ser. Tá. Já tô assim, ó. Mas antes vamos ao teste de despertar. Vamos rolar. Olha aí o despertar. Ai, rola aí, Raga. Com você é melhor do que eu nos dados. Barra R1D10. Sucesso! Muito bom. E eu te pergunto, vai brilho de vida? Como a reunião vai ser com a Rúbia e ela é comunicativa, vai que a gente passa por lugares com pessoas. Então, hoje eu vou pegar o brilho de vida. Vai, então barra de vamos novo. Aí, vamos testar a sorte, Rolei. Fracassou, aumentou para fome 4. Sabia. Eita, Lele. Então, daquela mensagem, desculpa, vou atrasar. Imagino eu que você vai providenciar alimentação, né? Sim. Te lembra qual é o tipo de predador da Khaled? Lembro, Osiris. Ela tem um culto semi-religioso de coach, né? Porque tá quase religião os coaches atuais. Então ela se alimenta, não é um culto, né? Não é uma religião, mas ela se alimenta de empresários, empreendedores, jovens que querem investir nas empresas de seus pais. E como, né, trabalha enquanto eles dormem, ela vai ligar para algum deles, independente de gênero que tiver mais disponível, e vai falar de algum relatório que deu alterado de investimento, para ter um motivo deles entrarem. E aí eu te pergunto, para esta ação, você prefere manipulação mais lábia ou intimidação mais fama? Manipulação mais lábia. Então, manipulação mais lábia. 3. Vamos aí. Quantos dados eu rolo? Cadê? Deixa eu pegar a ficha dela. Eu peguei todas as anotações e a ficha dela que fica aqui na barra de espaço, não abri. Vamos lá, manipulação. Intimidar, ela só intimida o pessoal do financeiro. Ah, meu Deus. Ih, Raga, não tá disponível pra minha ficha mais. Tá, deixa que eu vejo aqui pra você e depois eu viabilizo a... Ah, tá abrindo. Não, tá abrindo. Manipulação com lábia, né? Manipulação 2 e lábia...
É que eu tenho que pegar o monitor maior da cegueta aqui. Meu Deus do céu. Ela não tem lábia? Como assim? Não? Não, tem sim, ufa, lábia 3, tá na outra página. São 5 dados, né? Posso jogar? Joga aí pra mim, Foi. Raga. Um, Você quer o homem dos dados. você teve só um sucesso, sendo que em um deles caiu um no dado de fome. E tu só pode rerolar mais um dado. Nossa. Eu devia ter usado meu rebanho, foi muito burra. Foi muito burra. Não, rola esse dado aí pra tentar melhorar a cagada desse que aí eu dado. posso Uma te dar forma. um sucesso a um custo. Pode ser? Então, Sim, vou melhor, rolar melhor. gastando força de vontade. Rola aí. R1D10, bora ver. Sucesso. Então eu vou te dar um sucesso a um custo. Deixa eu botar aqui gasto de força de vontade. Eu vou aqui botar para fome 1. E aí eu vou pedir para ti, Vivi, descrever pra gente como foi essa alimentação, mas coloca uma consequência desagradável para Khaled. Por favor, tá contigo. A Khaled, ela liga para 2 ou 3 pessoas na lista de amigos de estudo para investimento, sabe? Jovens talentos financeiros. É a brigada dela, por isso que é o Osiris. E primeiro que aceita, ela dá desculpa para os demais, que foi só uma falha no relatório, foi um deslize dela. E convida para um dos escritórios no bairro de Aracaquera. É isso, falei certo? Uhum. Ela guarda esse investidor já com alguns relatórios na mão. E ela começa a ter problemas porque ele não é um investidor inocente, sabe ler aqueles números. Então a desculpa dela que tem alguma irregularidade na entrega de ele começa a rebater com ela. E ela não esperava essa discussão. Ela achou que a alimentação dela ia ser bem mais tranquila. E o problema é que essa pessoa se irrita muito com ela e vai embora, o que vai demorar mais tempo. O custo dela vai ser demorar mais tempo, além de agora ter uma ruga com um dos fornecedores dela, né, de uma das empresas. E aí ela precisa de novo mandar mensagens para outras pessoas. E já esperando um novo problema, ela, chegando a pessoa, ela oferece alguma bebida e para que essa pessoa beba e fique mais alegre, tipo um uísque, uma vodka, alguma coisa importada, né? Recursos 4 dessas vantagens, para poder discutir. E ela pega um relatóriozinho melhor. Então, ela, além de ter mais tempo, ela perde esse fornecedor bom ou mediano. Aí você coloca a penalidade dela depois. Gostei, ficou uma diversidade muito boa. Afinal, prejudica os negócios das empresas Paimon. Muito bom, muito bom. Prejudicar a fachada dela, menino. Digamos. Vai achando que o povo não sabe ler Excel? Bom, infelizmente, essas reviravoltas gastaram bastante do tempo inicial da noite de Khaled. E eu pergunto para Rúbia, o quanto você recebe esse atraso da Khaled? A Rúbia é uma pessoa paciente. E ela tá chegando na cidade agora, ela não quer criar encrenca, principalmente com a primigênita do clã, então, tipo... Ela tá lá cansada de esperar, obviamente, mas ela tá, né, com o bom humor de sempre, ansiosa pelo encontro. Ótimo. O secretário da Khaled só fica mandando mensagem do tipo, ela vai chegar, e não chega. Verdade. Aquelas mensagens, sabe, bem educadas, mas que só são pra te enrolar. A mídia, a Rúbia percebe de cara. Bom, aí agora eu pergunto, considerando o atraso, aonde as duas vão se encontrar para conversar? Por etiqueta, eu vou falar pra a Rúbia
é, atualizar ou não o lugar de encontro, porque a Khaled foi bem discreta com ela e não deveria ter se demorado. Rúbia, A gente pode manter o local de encontro inicial mesmo, como que planejado. seria. Eu imagino que a Khaled tem algum lugar que ela prefira fazer esses encontros, já que ela provavelmente tem encontros mais frequentes, assim, com... Ela tem um escritório modernoso que não é onde ela se alimenta para essas reuniões e com a melhor segurança de entrada no prédio. Não, ela não é neurótica, é só uma segurança para mortal mesmo. E menor tecnologia no andar dela. Ela não é muito Sim. boa com essa parte da vida, da não vida moderna. Aí eu te pergunto, Vivi, é dentro da Maracacuera esse espaço? Sim, Tá, sim. Ele é quase na divisa com da Icaraci. região para ficar fácil acesso para os outros. Perfeito. Para não ficar Tá tão ótimo. longe, sabe? Um Tá monte de ótimo. empresa pode assustar. Empresa não, indústria. Tá ótimo. Então, na secretaria da fábrica aonde está esse espaço que você combinou, anuncia a chegada da Rúbia. Naturalmente eles fazem a entrada dela. A Rúbia percebe que todo esse bairro em que a Khaled combinou é um bairro industrial, uma zona industrial do distrito de Coraci, que é essa área mais ao norte do município de Belém. E a movimentação de veículos de carga ali é intenso, assim como de veículos de transporte de passageiros e individuais, pois ali também é caminho para uma ilha acima de Coraci chamada Outeiro, que é uma ilha muito populosa de classe média para baixo. Então isso chama a atenção da Rúbia. Fique isso bem registrado, sabendo que essa área agora é de domínio da Khaled. Então a Rúbia é levada até a sala da Khaled. E como a Khaled recebe a Rúbia? A Khaled, ela já tá na porta do elevador. Assim que a Rúbia chegar, a Khaled já cumprimentar a Rúbia. E as primeiras frases já são: ai, me perdoe muito, muito. Tipo, a Khaled, ela tem o hábito de segurar a mão direita das pessoas. Ela não dá a mão, ela segura com as duas mãos dela. E ela já procura a sua mão assim e segura e fala: me perdoe, o seu tempo é precioso e eu acabei tendo algumas complicações, mas mesmo assim não justifica eu ter feito você gastar esse tempo me aguardando. Por favor, sinta-se como se a casa fosse sua, porque ela é. Ela é. Nós somos irmãs e ela sempre vai ser. Não só aqui, mas o bairro inteiro. Muito obrigado. E não se preocupe, eu imagino que a vida de alguém tão relevante deve ser bastante agitada. Eu imagino que você tem motivo de se preocupar com Fala, isso. não é nem relevância, são essas tecnologias que eu preciso me atualizar e não consigo. Foi um problema com elas e virou uma bola de neve. Eu imagino que pode ter bastante um problema com isso, assim, tipo, Não, um problema futuro. foi só uma desatenção minha, mas que levou algumas horas para solucionar. Mas Compreendo. vamos melhorar isso. Ok, Já estamos. leva, já indica o sofá. Tipo, o sofá tem um sofazinho bem confortável, umas poltronas mais estilosas, assim, aquelas mesas de vidro, sabe? Bem diferente do que é o escritório do Elias, porque a Khaled, ela quer transparecer modernidade na hora que ela fala, mas ela continua com a, a roupa, né, cobrindo, só aparecendo as mãos, a cabeça coberta,
também, tipo, a sobre-roupa por cima dos lenços. Então tem um pouco de contraste com ela, a roupa dela com o ambiente moderno. E não tem nenhum computador, assim, na mesa dela. Na secretaria tinha, mas no andar dela não tem. Ela tem cadernos de anotação. Ok. Me sento no local que ela me indicar, né? Já me sentindo à vontade no ambiente. E falo, então, em que eu posso ser útil para a primigênio do meu clã? Primeiro, não precisamos de formalidades, porque, como eu já comentei com os meus amigos de Coterri, é extremamente cansativo manter essa aparência de elegância para os outros. E eu confesso que eu estive muito afastada das atividades do clã. Quando Elias falou seu nome, eu tinha ouvido só as atividades recentes depois da nossa assembleia, né? Então, eu quero estreitar essas relações como do clã e conversarmos um pouco mais a sério sobre a empreitada que o Elias pediu. Ele me contou que você já está por dentro das informações e eu gostaria de trocar algumas figurinhas para que a gente pudesse se ajudar na nossa independência desse território tão Tá. bagunçado não, mas atribulado que virou Belém. Raga, só me atualiza exatamente do que a gente tá falando, porque eu tô um pouco perdida. Tá. Na primeira sessão do arco solo, o Elias deixou claro para Khaled que ele tem a intenção de estabelecer um domínio exclusivo do clã Ventru no distrito de Coraci, que é algo que ele já conversou com a Rúbia no passado, que foi uma das condições da Rúbia ser ele ser a maula dela. E ele então apresentou a Khaled o projeto de construção, que já no caso já está construído, mas de funcionamento da casa de detenção de seres sobrenaturais numa outra ilha próxima de Coraci chamada Cutijuba, que historicamente no passado de Belém foi de fato uma ilha de detenção de prisioneiros do governo da época, se eu não me engano do século XIX. Ele funcionou com. Depois eu checo com calma, mas ele era, na época, a casa de detenção do governo local. E, como é uma ilha distante de Coraci, a fuga era bastante difícil para quem estivesse detido lá. Então a Rúbia sabe desse projeto e o Elias já tinha avisado para a Rúbia que ele iria apresentar o projeto para Khaled para convencê-la a, como primogênita, convencer a corte de Belém a autorizar o início das operações dessa casa de detenção. É isso. Ok, tá. Claro, o Elias me falou sobre isso e em que eu posso ajudar? Bem, eu tenho conversado com os primogênitos que eu consigo alcançar. Não é que os Ventrus não têm sido muito ativos na cidade. E a pergunta mais feita por eles é o que nós fizemos até agora para poder ter tais responsabilidades. Certo. Então, a principal coisa que eu preciso de ajuda, não só dicas, mas tentar buscar na história isso. Eu acho que você consegue muito melhor do que eu, por ter acesso a registros e facilidade de conversar, é algo que ajude a gente a falar o porquê somos bons nessa cidade. E Certo. também como eu posso dizer, na hora de apresentar o projeto para o príncipe e pedir a votação, eu acho que o Elias vai jogar nas nossas costas para que a gente apresente essa ideia, porque ele gosta muito de ficar por trás. Então, como você fala melhor do que eu para público,
Eu sei que eu tenho a fama de falar muito bem em público, mas atualmente eu tenho focado as coisas numa metodologia mais direta de convencer, sabe, mandando mesmo as coisas, não mais convencendo. E na hora de apresentar, eu gostaria que você falasse o discurso. Tipo, o Certo? planejamento, as conversas, eu vou te deixar a par de tudo que eu falei, de todas as promessas que eu fiz. Claro, essa parte a gente não apresenta quando for explicar para o príncipe a prisão, mas as seguranças entregues por exemplo, a parte humana da segurança vai ser cuidada pela gangue da Xerife Angel. Então, na hora de falar bem da gangue dela e como a segurança em volta do prédio, a parte que cabe aos humanos, eu gostaria que você falasse. A garantia de segurança espiritual virá pelo lado do clã Tremere e, sabe, pela sua Uhum. facilidade em fazer um texto mais comercial, porque eu tenho certeza que se eu chegar lá, eu vou chegar com números e padrões que metade daqueles vampiros não vão entender e vai ser um caos, vai naufragar. Porque, por exemplo, eu conversei com o primogênito malcaviano sobre a defesa tecnológica do local. Certo. E, ai, menina, como foi difícil convencer aquele homem. Meu Deus do céu. O cérebro dele parece ser racional, mas não é nada racional. Não é nada racional. Não adianta ser muito direta com ele. Eu ainda preciso conversar com o Tremere e já tenho uma ideia do que oferecer para ele. Mas, ai, o Malcaviano está sendo mais dor de cabeça do que oferecer. Ele foi o único que pediu visita no prédio. O resto, Hum. Angel topou. Uhum. Victorious e Joe e o Nosferatu Antônio, o próprio Elias vai conversar. Ele tem mais intimidade, não é? Ele tem algumas coisas com eles. Mas a Angel foi tranquila, mas ai meu Deus, com o Helmut foi muito complicado. Foi muito complicado. Inclusive, se você Certinho. quiser ir na visita, nós podemos ir juntas para poder mostrar Claro. para ele. E você É, também já conhecer, né, o local. sim, eu não conheço ele ainda, inclusive. É, então, basicamente, o que eu preciso fazer é vender melhor a imagem do Exato, empreendimento e o porquê o nosso clã é a melhor escolha para cuidar disso. exato. Excelente. Eh, o Elias tem uma cartada para convencer o porquê é necessário uma missão nesse lugar e muito cuidado. E a Khaled, ela sabe, olha para os lados, assim, e ela só pede 1 minuto, fala: "Por favor, 1 minuto", e ela liga na portaria e fala: "Ai, eu ouvi um barulho no almoxarifado do 5º andar", que é onde elas estão. "Você pode ver para mim as câmeras se tem alguém no andar?" Aí Só responde do pro outro lado: sim, com certeza. Um momento, senhora. Aí tu escuta teclado sendo apertado. Aí alguns clicares de mouse. Aí depois de um tempinho, alguns segundos, eles respondem: é tudo sob controle, sem nenhuma ocorrência, senhora. Deve ter sido alguma caixa mal colocada então que caiu. Ai, muito obrigado. Obrigado, meninos. Peçam o jantar de vocês e coloquem no cartão da companhia. Peçam um Sim, jantar senhora. bem gostoso para vocês. Obrigado. Eu olho pra Ruby e falo assim: essa cidade tem pessoas demais que não são visíveis. Mas Sim, eu já percebi isso de forma bastante incômoda, por sinal. pois é. E não é nosso forte perceber essas aproximações, não é? Eh, Infelizmente. o Elias tem um o Elias tem um convidado muito importante para ficar nesse presídio. E eu não sei Hum, que horas ele vai revelar esse convidado. Então, é. é de extrema importância a gente vender a ideia. E eu
precisa saber do Elias que hora ele vai querer revelar o nome. Bem, você deve imaginar que é um convidado que vale muito. A Que Ruby vale não sabe. muito. Ela não sabe? Ela só Não, sabe. e a Khaled também não sabe que a Ruby não sabe. Então, eu vou falar assim, você deve imaginar que é um candidato a interno que, obviamente, tem motivos para estar como candidato a interno e que é muito cobiçado na cidade, muito cobiçado. Ele realmente é um trunfo de capacidade da nossa linhagem para estar ali e ser administrado e cuidado. Certo. Bom, eu não. Eu imagino que se é um trunfo do Elias, ele certamente tem um grande valor, mas eu ainda não sei do que se trata. Mas eu imagino que se é um trunfo também, a ideia é que a gente seja capaz de vender essa ideia sem precisar utilizar isso. Sem precisar utilizá-lo. Certo. Principalmente porque, bem, temos 2 mais procurados aqui, os 2 são tão odiados quanto, não é? Aliás, uma proposta também de interesse comum. Infelizmente, vocês tiveram problema com um dos mais procurados. E não é o procurado que é o nosso trunfo. Certo. E eu tenho relações muito próximas com a xerife e com o Tremere Joy. E eu sei que eles têm um interesse em particular em pegar esse nosso querido mamífero de pequeno porte urbano que anda por aí. Muito gentil da sua parte. Chamá-lo dessa forma, mas... Dá azar falar o nome deles. Definitivamente dá azar. E eu sei que nós podemos muito trabalhar juntos para ele ser um segundo exemplo de como a administração Ventru consegue pôr fim em ameaças. A ideia não é que a gente prenda o que vai ficar no presídio, mas mostrar que nós conseguimos, principalmente você com a sua coterie, gerenciar, não controlar, mas organizar a iniciativa da xerife, do Joe e da sua coterie, é uma prova de que nós somos os melhores administradores. Então, tanto o processo de vocês contra esse infeliz, quanto a nossa venda, elas se casam muito perfeitamente. Sim, com certeza. E, bom, de fato, realmente me interessa bastante, pelo menos impedir que o mamífero em questão seja capaz de continuar causando problemas. E a xerife Angel também parece bastante motivada a acabar com esse reinado de terror dele, então... Eu tenho Desculpa, te cortei. Pode falar. Não, pode falar. Eu tenho uma abordagem não tão radical contra esses presos importantes, não é? Eu acho que eles têm muita informação e muita coisa ligadas neles e que o nosso clã tem sua forma de pesquisar muito bem o confim da cabeça dessas pessoas. Mas, pelos ânimos da cidade, eu acho que eles não vão querer pelo menos 2 ou 3 noites muito mal dormidas desse pequeno numa jaula na ilha. Porque seria o ideal revirar tudo que ele sabe. Querendo ou não, ele é um arquiteto. Ele planeja. E às vezes eu acho que, como eu comentei com a Angel quando conversei com ela, os problemas do rato são uma... meu Deus. Ela tampa a boca assim, sabe? Os problemas dele são uma hidra. E eu acho que às vezes cortar a cabeça principal não vai matar o problema de uma vez. Eu acho que a gente pode tudo. Eu imagino que sim, já que ele não só representa os próprios interesses, mas ele representa uma facção nessa cidade. E ele já tem causado problema há tanto tempo que eu imagino que, de fato, seja necessário uma atitude um pouco mais elaborada. Certo, eu tenho certeza que, inclusive, a minha coterie tem interesse em impedir que o mamífero continue causando problemas. E
pelo que a cidade passou recentemente, eu imagino que seja bastante útil ter um lugar que seja o exemplo, mesmo que ele não seja necessariamente utilizado. Só a existência desse lugar e a fama que ele pode adquirir pode ser útil para impedir até mesmo outras tentativas mais ousadas. Bem, a gente pode até brincar que ele passa a ser um centro de reabilitação. Não é Claro. nada como um bom sangue azul e um tutor competente para reabilitar algumas ideias enraizadas em alguns membros. Sim, eu acho bastante apropriado. Eu Você vê acredito que que seja uma ideia. quando ela fala isso, ela fica bem contente com a ideia. É um pouco assim a ideia dela de cutucar a cabeça dos outros. Me parece fantástico, de fato. Eu posso imaginar em algumas formas de construir uma narrativa que vai convencer as pessoas. Como ele é um prédio histórico, você acha interessante nós fazermos uma fachada mortal? Eu sei que uma fachada mortal é essencial, assim como tem a de qualquer empresa aqui, ou qualquer ponto do próprio Museu do Elias. Mas você que entende de mídias e fotos e coisas assim, você acha seguro, por exemplo, pré-inauguração ou até pós a nossa inauguração, liberar algumas excursões, fazer algumas matérias? O que você acha dessa parte mortal desse prédio? Porque é um prédio antigo. Estudiosos vão querer ir para lá, não só o das criaturas místicas. E eu consigo falar muito bem com investidores e velhos engravatados, mas um professor muito eloquente ou um historiador que quer saber como que nós reformamos o local, eu não sei como falar, se ele vai fazer, como é que fala? Cancelamento? Eu não sei como ele cancelaria um prédio, mas uma das secretárias falou que se eles cancelarem o nome do prédio, a gente não consegue mais nada, por exemplo, do governo. Você acha interessante uma cobertura dessa no lugar? Alguma coisa assim? Visitas guiadas? Não sei o que fazer para melhorar a aparência humana diurna do lugar. Quanto tempo nós temos para colocar esse lugar funcionando efetivamente para os nossos fins? Olha, essa semana eu ainda vou visitar. Ela ocorre nessa semana, só estou esperando o Helmut marcar o horário. A segurança humana já está pronta e o prédio, a parte física, sim, vai ser realmente o aval ou não, a concordância ou não do Joey e o tempo que ele precisa para os rituais, porque eu acredito que a tecnologia do Helmut deva ser mais rápida, né, que um ritual para proteger o local. Então, infelizmente, eu falaria 15 dias, 20 dias, chutando, porque eu não entendo essa parte mística, o que eles vão fazer para proteger. O que me preocupa mesmo é a parte espiritual, principalmente porque não sabemos a capacidade dos nossos irmãos, não é? Então, precisa ter uma defesa que apite para qualquer coisa que faça. E um isolamento muito bom para que não se saiba o que é feito no subterrâneo do lugar. A parte física tá ok, mas é o tecnológico que deva durar 15 dias, mas é o místico mesmo que eu não tenho ideia. Certo. O lugar, então, já está aparentemente pronto. A estrutura física. Sim. Certo. Talvez, eu não sei se nós temos alguém na cidade que tem isso sob a tutela, mas se nós pudéssemos compor uma equipe, talvez da universidade ou de pesquisadores, que tivessem interessados em fazer alguma pesquisa, alguma investigação ou algo nesse sentido por lá, se eles pudessem fazer dessa forma, talvez desse pra gente a impressão de que eles têm a narrativa sob controle. Então, isso faria com que a opinião pública estivesse um pouco mais a nosso favor.
Se isso partir da sociedade e não necessariamente da gente. Mas eu não sei se nós temos alguém que tem esse controle sobre esse setor educacional ou algo nesse sentido. Isso é em off, a gente sabe alguém que esteja ligado, porque, tipo, igual aqui em São Paulo, Santa Casa é sinônimo de faculdade de medicina. Então você consegue com que eles falem com outras faculdades. Lá os Tremer da Santa Casa também tem esse caminho universitário, ou não? Os Tremé em Belém também estavam envolvidos com a Santa Casa de Belém, também ligada com a Faculdade de Medicina. Eu acho que isso a gente consegue pegar. Bem, Certo. eu não tenho tanta confiança para conversar com o Lemos, mas eu sei que eu vou ter uma reunião com o Joey. E faculdades falam melhor com faculdades. Pode até ser uma pesquisa de saúde pública da época, algo assim, para os alunos da Santa Casa. Ele está lá. E o Lemos, ele não é primogênito, mas ele é ligado com a arquitetura e a parte cultural. É uma outra região, é um outro território, mas, bem, podemos fazer algumas curvas para chegar ali. No fim, sempre alguém precisa de algo. Sim. Se nós pudéssemos vincular isso com esse setor educacional, com algo de interesse público, provavelmente a própria prefeitura não vai ter interesse em impedir que isso aconteça, já que pareceria que ela está trabalhando contra o interesse da população. E eu imagino que não seja impossível a gente fazer algum movimento, né, jornalístico mesmo, de divulgação desse trabalho que está acontecendo, o que vai também trazer um pouco mais da opinião pública a favor dessa intervenção nesse local histórico. Ai, não, isso é esse olhar que é muito mais prático, muito mais prático. Ai, não, nós precisamos dessas renovações, assim, pessoas novas, cabeças novas, os problemas novos desse local. E eu acho que, nesse sentido, talvez a questão da opinião pública esteja resolvida, talvez a recepção pela população seja mais agradável. E, no fim das contas, isso só precisa ser algo imediato, com uma duração média, já que, eventualmente, as pessoas vão acabar esquecendo que nós mexemos naquele lugar. E, obviamente, quanto menos aquele lugar chamar atenção depois disso, melhor. Melhor para a gente. Então a gente conseguiria também restringir quem vai ter acesso ao local para poder fazer essas pesquisas e essas incursões. Você vê que ela vai anotando, assim, num caderninho, tem vários post-its e anotações. E, conforme ela anota, ela vira para você, é só um hábito, depois todos eles são queimados, fique tranquilo. Eu compreendo, eu ainda tenho bastante apego também com as notas e eu sei como elas podem ser problemáticas. Mas nós somos seres de hábitos, no fim das contas. A gente não pode impedir o que a gente é. Exato. Bom, e o que eu posso te ajudar? O que eu posso ajudar tanto a sua cota quanto você? Porque, como eu disse, eu fiquei muito parada, nosso clã se acomodou na cidade e eu sinto que nós estamos distantes um do outro. Sim, então, eu compreendo. Eu realmente queria ser mais útil, além das limitações dos grupos. Então, o que você precisa, porque eu não acho justo ser um trabalho gratuito. Então, uma remuneração financeira, ela vai ocorrer, porque não existe jantar de graça em lugar nenhum do mundo, mesmo quando nossa, meu corrente do óculos está batendo no microfone. Vocês não estão surtando, né? Não tá fazendo barulho pra mim, pelo menos. Ela tá me matando aqui. Deixa eu tirar ela.
Ela tá fazendo um eco no meu microfone. Espero que não esteja sacaneando o vídeo. Desculpa aí, Raga. É a véia da corrente no óculos. Voltando. Até esqueci a linha de raciocínio. Você estava me perguntando o que poderia ser feito meio que em retorno. Porque a parte financeira, ela é essencial que ocorra. Você está gastando horas da sua vida, não vida, ou o que seja que você denomina, seu tempo, possíveis contatos, isso precisa ser remunerado. Mas o que nos torna mesmo unidos são os favores que não é o dinheiro que move. E eu realmente não só como esse projeto, mas como Khaled, como a Primogene. Porque eu sinto que nós estamos muito dispersos, e não vai ser só um território único que vai unir os três em um lugar. Sim, e, bom, de certa forma, a sensação que eu tenho é que essa cidade precisa se reestruturar como Camarilla, já que as coisas parecem ter ficado bastante caóticas por aqui nos últimos tempos. Já que você me fez esse questionamento, eu de fato consigo pensar em uma coisa que seria de interesse não só meu e da minha Coterie, mas eu acredito que seja de interesse da cidade como um todo, que seria uma proteção mais intensa para a área do Elísio. E o que eu andei pensando é, se houvesse uma forma da gente ter um sistema de emergência, uma equipe de emergência que pudesse estar de prontidão, mas que não esteja necessariamente ligada a nós. E daí seria... Por isso, esse é o meu interesse em trazer essa ideia para você. Que não pudesse... que não estando diretamente ligado a nós, isso não pudesse ser boicotado numa ação direta contra o Elísio. O que eu senti falta quando nós tivemos os problemas que você tomou conhecimento é que nós não tínhamos um plano extra. A nossa equipe foi desfalcada na noite em questão e nós não tínhamos exatamente para onde pedir socorro. Então, ter um sistema reserva basicamente secreto, que não seja exatamente algo público, talvez seja bastante benéfico para futuros eventos no Elísio. Inclusive, com as próximas reuniões que virão, seria bom ter uma forma mais eficiente de a quem recorrer num momento em que as coisas saiam de controle. Não que a gente pretenda que as coisas saiam de controle novamente, mas é sempre bom ter um plano B. Não, exato. Tipo, o Guru morreu de velho. Você conhece sua Coterie e seus membros. Você acredita que seja melhor um socorro misto, um socorro tecnológico, um socorro só de carniçais, com membros? Como você imagina essa equipe? Porque você conhece os membros da sua equipe e lacunas que possam existir e pontos fortes. Se você quiser conversar com eles, não me responder agora, porque ao falar com os outros primogênitos e contratar seus serviços, assim como a xerife, eu deixei claro para eles que eles darão a consultoria e o pessoal selecionado. Por exemplo, a Índia seleciona muito melhor guarda-costas do que eu. Sim, compreendo. O Real Multi com tecnologia é melhor do que eu, entendeu? E o que eu posso fazer? Pedir uma quantidade extra, e essa quantidade extra, ela ficaria volante. Ela ficaria à disposição do Elísio, tanto de maquinário e tudo mais. Porque afinal, se a administração do presídio é nossa, não tem problema a gente ter uma equipe alfa, delta, gama, o nome que quiser dar, e que ela esteja sempre fora do local, mas em serviço. Ninguém vai saber que ela está fora, ninguém vai saber que ela está naquela região. Então, eu não sei se eu conseguiria uma equipe de membros para participar, né?
Mas talvez alguns favores a serem cobrados podem garantir algumas crias mais capacitadas e, bem, novamente sorrisinho, tipo, e a gente pode convencê-los de formas místicas e mais, contundentes a não contarem pra ninguém o segredo, se for o caso. Certo, isso Pode ser uma parece. equipe mista. Bem, Sim, eu imagino que, e bom, a princípio, claro, a minha ideia era que a gente tivesse um efetivo de pessoal ou até mesmo segurança comum, já que isso foi o que foi diretamente atacado quando nós tivemos o problema. Mas se uhum, existe a possibilidade de nós termos carniçais ou até mesmo um ou outro membro envolvido, bom, imagino que isso seja benéfico para o próprio Elísio. Mas sim, eu tenho certeza que a minha cota ele pode pensar em como isso funcionaria melhor. O que é realmente importante é que não seja de conhecimento público que nós temos isso à nossa sim. disposição. Bem, ah, claro que os prestadores de serviço, né, claro. Claro que os prestadores de serviços para o presídio, que não é um presídio aos olhos humanos, eles terão nomes de outras empresas. Uhum. Então, um serviço de manutenção com pessoas mais fortes e preparadas pode muito bem ter saído para fazer compras em outro bairro da cidade, por acaso aquele funcionário naquele dia não estar no presídio, mas estar perto do hangar. Sim, Dá isso para trocar parece. vários nomes, MEIs, dá para contratar nossa legislação permite vários nomes e várias voltas para que não sejam traçados. Quem Eu seus imagino que políticos você fazem saiba isso? muito bem como fazer isso. Imagina, são só os meus funcionários que sabem, eu sou apenas uma herdeira cuidando dos bens de seu amado esposo. Tenho certeza que sim. É, Mas essa parte a ideia é simplesmente chegar alguém com uniforme de manutenção lá para ajudar e na verdade ele já é alguém mais preparado. Esse preparo eu não sei, vou precisar realmente ver com a Índia o quanto tempo demora para treinar esses homens, porque o dinheiro separado para esse investimento já foi feito, para que ela possa chamar mais gente. Estamos já equipamentos para esses homens nós ainda estamos vendo, porque depende de alguns contatos além dela. compreendo. Mas, É, nossa, eu até imagino que porque nós. ele precisa ser bom lá. Você vê que ela fala um pouco sozinha, assim, anota coisa. Uhum. Bom, eu imagino que nós temos motivos de sobra para querermos trabalhar juntas e para que a gente consiga fazer isso dar certo. Acho que isso é do mais puro interesse nosso e do nosso clã e da cidade como um todo. Eu posso vender muito bem a ideia de que os Ventrus são de fato a melhor opção para gerenciar as coisas por aqui, afinal de contas eu estou plenamente convencida de que nós podemos fazer um excelente trabalho. É o que eu disse para o Elias, eu realmente acredito nisso. É uma pena que tem a nossa imagem, ela não é vista como um clã que ficou tranquilo e defendeu o seu espaço, porque o território do Elias não teve problema nenhum. Uhum. É mais vista como alguém que ficou para trás na bagunça feita pelos Tremere e bem, no Na verdade, a passado por gente Malkaviano. pode usar isso a nosso favor. Já que o território dele não teve nenhum problema, imagina se nós pudéssemos fazer no resto da cidade o que ele fez no território dele para impedir que ele fosse incomodado. Exato. Né? A gente E tem algo para vender sim, a nossa imagem. essas ideias, Rúbia, essas ideias que são ótimas, por isso que você que precisa falar. Se depender de número, não que você não tenha capacidade, mas é a hora que eu consigo convencer melhor. Mas é essa visão dinâmica que, quando a gente mexe com algumas coisas, você fica estagnado nelas, não tem jeito. Eu Ai, imagino não, isso vai dar muito que certo. as duas coisas em conjunto sejam bastante eficientes. E eu Sim, tenho vai ser certeza que os muito seus bom. números vão vir a calhar no momento em que as pessoas precisarem de um pouco mais de provas de que as coisas podem funcionar bem.
Não precisa. Bem, né, não sei como o Plínio vai ver a visão Dolores que ele traz com ele é bem forte. Então, a 5 parte minutos cultural pra também. encerrar a cena. Eita, acho que foi tão rápido. Bem, vamos fortalecer esse Elísio e eu acredito que esse fortalecimento do Elísio, ele precisa ser feito antes de falarmos até da própria prisão. Porque vocês vão contar para o príncipe essa segunda equipe só para ele? Ou não? Nem o príncipe saberá disso. Eu acho que o príncipe pode saber que nós temos um sistema de emergência. Mas que, obviamente, quanto menos gente ficar sabendo, mais eficiente ele vai ser. Sim. Então, essa ideia tem que ser passada, que foi você que conseguiu, você que buscou os contatos, tanto do Elias quanto o meu, porque eu vou deixar claro que o meu domínio, ele tem uma segurança mortal extra, tanto para os vampiros que vierem para cá, e você é convidada, como eu já disse, em Maracaquera, quanto para os humanos que circulam aqui, porque nós somos a base da indústria desse país. Precisa essa indústria que tem aqui. O contato também com o porto é vital para a região. Então, aqui eu quero que, assim como o do... É um sonho, mas vai acontecer. Assim como o do Elias, seja um ponto de segurança para os membros. Vou evitar o máximo forças legais de trabalho. Quero ficar bem longe dos problemas que as pessoas cadastradas pelo governo têm causado por aqui. Sim, eu compreendo. Eu acho que criando esses pontos de segurança na cidade e, bom, colocar uma proposta de que isso vai se expandir pode ser bastante eficiente. E usar essa segurança que já existe aqui, já existe no território do Elias e vai passar a existir com mais eficiência no Elísio. Isso não vai ser, isso vai dar muito certo. Rúbia, essa capacidade que nós temos como família que me encanta em fazer as coisas ainda em Belém. É isso. Fantástico poder trabalhar com o meu clã novamente. Então, nós vamos seguir e isso vai. Para que a gente quer, como eu disse para o Elias, para que a gente quer uma coisa que dá tão prejuízo como um território inteiro, se nós podemos muito bem ser reis no conforto? Sim, eu e de concordo. olho em quem faz guerra. De fato. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estreitar laços com a minha família por aqui. Não, é muito bom, bom poder encontrar assim, conversar sem ser conversar sem ser uma reunião formal e tem hora que já me basta os velhos aqui querendo brigar por míseros centavos numa compra. Não quero ter que lidar com os velhos da Camarilha e ficarem polando e falando, ó, meu senhor. Sim, eu compreendo totalmente. Você pode vir, você vai ser sempre bem-vinda e os seus também, caso seja necessário. Você viu que a região tem bastante galpões, tem pontos estratégicos para locais menores ou alguma coisa a ser guardada. Só conversar o que estiver disponível, nós podemos ajudar. E caso você tenha alguma demanda, alguma necessidade, eu faria o máximo possível para conseguir atender além dessa do Elísio. Não se acanhe. Certo, eu agradeço. É uma oferta bastante generosa. Ela vai se despedir da Rúbia, com o sorrisão. Ela me desculpe não oferecer algo para você, mas eu sei que nós somos um tanto discretos em relação aos nossos gostos. Sim, e às vezes bastante exigentes também. Sim. E, se despede novamente segurando a mão direita dela. Agradecendo. Muito, muito obrigada. Isso vai dar muito certo. Certamente. Perfeito. Então a cena se encerra com essa
esse bate-papo bastante amigável e bastantes resultados positivos de visões sendo conciliadas entre duas Ventru. Achei que foi bastante produtivo hoje, mas eu prefiro escutar diretamente das jogadoras. Tati, quais foram as suas impressões da sessão de hoje? Então, eu gostei bastante, principalmente porque um dos objetivos da Rúbia indo para Belém é reestabelecer esses laços dela com o clã também, tanto que ela já vai com esse contato com o Elias, então ela tem o interesse em reconstruir também essa imagem do clã na cidade. E receber esse convite para ela foi bastante providencial, na verdade, porque resolve mais coisas ao mesmo tempo. Ela está trabalhando a favor de uma visão do Elias, ela está estreitando laços com o clã e ainda surgiu a oportunidade de fazer algo pelo Elísio também, que era algo que estava causando uma certa preocupação. Então, acho que para a Rúbia foi uma noite assim bastante proveitosa e produtiva. Show! Vivi, suas impressões? Como eu disse, esses arcos com convidados, né? O dia de jogo com os convidados, eles são sempre mais legais de interagir. Apesar eu e da Khaled falarmos muito. A gente fala muito. Eu gostei muito. A Rúbia, eu já esperava que tivesse mais maleável a ideia do Elias, né? Porque ele tinha garantido que tinha contado para ela. Mas eu achei que a Rúbia trazia uma lista de favores, sabe? Tipo, eu quero isso. Pra ser difícil de lidar, sabe? Tipo, suas velharia que não fez nada. Tava esperando um Ventru jovem mais revoltado. Então foi muito bom, principalmente porque na hora que ela se abriu com a parte do Elísio, assim, eu pensei, eu como jogadora do tipo, é esse tipo de confiança que a Khaled quer construir tanto com o Elias quanto com a Rúbia. Uma coisa de cobrir as costas dos outros mesmo, em relação a todo o resto da cidade. Não que pode parecer que a Khaled quer que Belém se exploda. Não é isso. Ela só não quer estar no meio do incêndio. Não é ver, se algo acontecer, ver de longe é muito mais confortável. E até porque tem sido a postura do clã tá muito só de braços cruzados. Dá para você ver de longe, mas ter mexido para evitar um incêndio tão grande. Então, essa parte de proteger o Elísio e manter o segredo, eu achei muito útil. Porque é mais fácil fazer isso com mais pessoas mexendo, colocar outros elementos mexendo, mas não tanto sabendo. Eu gostei bastante, tá sendo bem produtivo. Vamos ver o último jogo. É isso aí. Então, chegamos ao final da terceira sessão deste arco solo, dedicada à primogênita Ventru, interpretada pela Vivi. Tati, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem já temos confirmado o Mikael, que interpreta o Tremé Joy, para fechar a última sessão. Então, deixamos aqui o convite para vocês, semana que vem, estar assistindo na sexta-feira o episódio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tati e Vivi, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.